E aí, Felipe? Olá, tudo jóia com vocês? Hoje eu vou falar com vocês. A palavra que eu vou falar com vocês, ela vai se encaixar em duas histórias muito conhecidas da Bíblia. Abra sua Bíblia lá em Marcos 5, versículo 25. Marcos 5, versículo 25. São duas histórias são duas histórias muito conhecidas. Se você participou de alguma escola dominical, alguma escola bíblica, então você já sabe as duas quase que de cor, mas eu gostaria de te convidar a conhecer ela de uma outra forma. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu que em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. A segunda história, ela está lá em Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa. Então, pegando essas duas histórias, eu tenho aqui a história da mulher do fluxo de sangue, a história de Zaqueu, elas duas têm três coisas. Três coisas muito, muito parecidas, que tem as duas, que são Jesus, a multidão e alguém precisando de alguma coisa, alguém precisando de uma ajuda ou alguém com alguma coisa. E então nós podemos perceber que nas duas, Jesus e a multidão está ali. E muitas vezes nós paramos de frente de alguma situação, que no caso seria a nossa multidão ali, para nós atravessarmos, para nós encontrarmos Jesus, e a resposta está no que nós vamos fazer. Nós podemos perceber que nas duas, tanto com Zaqueu ou tanto com a mulher do fluxo de sangue, Jesus está ali, eles veem que Jesus eles têm a curiosidade de conhecer Jesus, mas o que fez a diferença nas duas histórias é a atitude que eles tomaram. E não importa o que você esteja passando, é a sua atitude que vai fazer a diferença. Amém. Se a gente parar para pensar, a disposição que essas pessoas tinham com Jesus, no sentido de encontrar nele, olhar para ele e ver a solução dos problemas que eles tinham em Jesus, foi o que fez a diferença. Muitas vezes, tinha ali um monte de gente, poderia ter ali gente precisando de Jesus também, mas a diferença foi a atitude que eles tomaram. E qual está sendo, por exemplo, a nossa atitude em frente à multidão que a gente tem que atravessar para encontrar Jesus? A sua multidão pode ser algum pecado que você não consegue largar. A multidão pode ser alguma coisa que você tem que mudar em você, na sua cabeça, no seu caráter, alguma coisa que você tem que mudar para você conseguir alcançar Jesus. Em toda a Bíblia, a gente vai ver que antes das grandes bênçãos, das grandes promessas de Deus, existe um período ali que você é preparado por Deus, que você é provado por Deus, e onde Deus te prepara para você conseguir alcançar aquilo que Ele tem preparado para você.
Por exemplo, se a gente parar para pensar Jó. Jó, eu acho que o nome dele podia ser provação. Jó, ele passou por tanta coisa, mas por tanta coisa, mas por tanta coisa, mas no final Deus restituiu tudo para ele, ainda melhor, e no final ele provou, mostrou, ele foi testemunho, tanto que ele é testemunho para a gente até hoje. Sim. Então, não está na multidão, não está no que te atrapalha de Deus. Está naquilo que você faz para romper essas barreiras, para alcançar. Zaqueu, ele não tinha... Se for colocar Zaqueu naquela multidão, ele não era páreo com a multidão, não. Zaqueu, ele não era páreo. Mas se a gente parar para pensar que foi simplesmente aquele passo dele, de subir na árvore onde Jesus notou ele. Muitas vezes Jesus ele pode estar te olhando e querendo saber o que ele vai fazer ali para ele conseguir alcançar a minha presença. O que ele vai fazer ali para conseguir alcançar aquilo que eu tenho preparado para ele. Ele só está de olho esperando o seu primeiro passo, aquele passo de fé. Aquele mesmo passo que a mulher do fluxo de sangue teve que fazer. Ela estava no meio da multidão, ela teve que atravessar a multidão, falar, e tocou em Jesus. E alcançou. Lá no versículo 8 de Lucas 19, versículo 8, diz assim: Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Quando Jesus ele foi à casa de Zaqueu, falou que queria ficar ali, a multidão virou e falou assim: Mas você vai ficar na casa de um pecador? Olha qual era a influência que ele estava passando, qual que era o testemunho que Zaqueu estava passando, né? De um traidor do povo de Deus. Mas com a atitude que ele teve de falar assim, olha, eu vou devolver, e se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Essa atitude dele, ele mostrou para Jesus que ele não estava ligado àquela riqueza que ele tinha. Tudo que ele precisava era de Jesus. Sim. E muitas vezes o que nós precisamos é fazer isso mesmo, largar tudo que nós temos. Não estou falando para você rasgar o dinheiro que você tem na carteira, para você... Mas nós nos prostrarmos diante de Deus e falar assim, Senhor, é só de Ti que eu preciso. E às vezes é isso que Deus está esperando para destravar alguma coisa que Ele tem preparado para você, que Ele está esperando só essa maturidade em nós de reconhecer que nós não somos nada sem Ele. Sim, aqui no versículo 3, que me chamou atenção isso, né? Porque, que tô falando, ele estava tentando ver quem era Jesus, né? De certo, ele só ouviu falar quem era, né? Mas ele foi ver, provar, né? Porque ele queria ver quem era realmente. E aí me chama a atenção porque aí, a hora que ele viu Jesus e Jesus veio falar com ele falou assim, nossa, agora que eu sei que o Senhor é real mesmo, que eu te vi com meus próprios olhos, eu vou devolver tudo que eu tirei do povo, né? E isso leva também, tipo, pro lado da renúncia, né? Porque você que está aqui hoje, né? Nós que estamos aqui nessa live hoje, nós conhecemos Jesus, né? Nós já provamos, já experimentamos. Você que não experimentou ainda, né? Vou orar para Deus te encontrar. Mas, sim, nós não precisamos de nada dessa terra. Por mais que tipo, possa te chamar a atenção, ou por mais dinheiro que custou, a presença de Jesus vale muito mais. Na história da mulher do fluxo de sangue aqui, né? Ela reconheceu que ela precisava de Jesus, né? E quando ela foi lá, ela falou assim, nossa, se eu encostar em Jesus, né, vai acontecer algo muito ruim, então eu vou encostar apenas na roupa dele, mas já vai ser de grande valia para mim isso, né? Porque eu creio que eu serei curada. Isso começou no coração dela, porque ela escutava as histórias que Jesus curava e tal, e quando eu estava passando próximo, né, da cidade dela, talvez, e aí ela foi lá provar também, experimentar disso, né, e aí ela foi curada, né, começou no coração dela, ela reconhecendo que ela precisava de Jesus, né. Exatamente. E agora, se a gente parar para pensar, ela tinha 12 anos que tinha aquilo nela, aquela hemorragia que não parava. E ela tinha tentado de tudo. Imagina, uma pessoa com 12 anos assim,
Eu imagino que ela só devia ter dois pensamentos. Ou eu não aguento mais isso, eu quero distância, eu quero ser curado disso logo, ou então o pensamento dela poderia ser, ah, não, esse negócio não para não, esse negócio não vai acabar mais, e dado o braço a ser, dado o braço a torcer e falado assim, olha, não vou ser curado. Mas ela resolveu crer no poder de Jesus e ela não desistiu. E foi exatamente isso, a fé dela, Jesus até fala, a sua fé te salvou. Então, é isso, o que você tem. Pensa agora, para pensar, quem está assistindo essa live aí, para pensar, o que você precisa renunciar, qual é a multidão que você precisa romper, exatamente para que você consiga viver realmente tudo aquilo que Deus tem planejado para você, para que você consiga viver realmente uma vida abundante na presença do Senhor. Porque a gente sabe, às vezes, a multidão que a gente tem que alcançar, a multidão que a gente tem que atravessar para alcançar Jesus. Então, é isso. Você tem a multidão ali na sua frente e é a sua reação. Muitas vezes você pode não ter a força suficiente para alcançar a multidão, mas quem dá a força é Deus. Davi, com uma pedrinha, ele ia realmente derrubar Golias? Nunca. Mas foi a fé que ele tinha, a disposição que ele tinha ali de alcançar aquilo que Deus tinha preparado, de poder enfrentar aquilo, sabendo que Deus era por ele e que não era ele. Ele dava a iniciativa humana, mas Golias ele caiu por algo do céu. Golias ele não caiu de acordo com aquela pedrinha. Uma pedrinha não ia derrubar um gigante. O que derrubou o gigante foi Deus falando para Davi que ele era com Davi. E aqui, na história de Zaqueu mesmo, né, em Lucas 19, no versículo 7, está falando, né, que a multidão começou a resmungar, né, esse homem foi se hospedar na casa de um pecador, né, então, aquele povo lá era perfeito, então, né, porque não é possível, só que, tipo Exatamente. assim, imagina se Jesus fosse se hospedar na casa de qualquer um que fosse que estivesse resmungando lá, né? Com certeza também, por mais que não fosse explícito o pecado daquela pessoa, ela é um pecador, então tipo não cabe a nós julgar, né? E assim, tipo assim, eu já vi isso, porque Jesus ele veio para os pecadores mesmo, porque, por exemplo, você não vai no hospital se você não estiver doente, né? E nós precisamos de Jesus. Jesus veio até nós porque todos nós somos pecadores. E por mais grave que o nosso pecado seja, Jesus ele está sempre disposto a reconciliar conosco, né? Porque Jesus ele sempre nos perdoa, ele nunca nos abandona. Então, assim, é muito forte isso mesmo. Na Bíblia fala, né? Porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Sem Jesus. Então, não existia. Sem Jesus, antes de Jesus morrer na cruz, não existia acesso à glória de Deus. Estavam todos destituídos. Então, não existia os mais santos, os menos santos. Não existia isso. E ainda não existe isso. Existe um povo que precisa e entende que necessita do Senhor. Então, ninguém é perfeito. Basta nós entender, né, que nós necessitamos de Deus, nós precisamos de Deus, nós precisamos romper, né, essa multidão que nos cerca, né, para a gente poder alcançar Jesus. Abrir mão daquilo que te prende. É exatamente isso. Esse é o resumo da palavra de hoje. Amém. Então, que você possa agora, se você viu, enxergou em você que tem alguma coisa que você precisa romper, que você precisa fazer para ter Jesus, e você sabe o que é, coloca isso agora diante do Senhor e fala assim, Senhor, me ajuda. Eu preciso dar o meu passo de fé, mas quem derruba o gigante é o Senhor. Então, coloca isso diante do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, para te louvar, para te engrandecer, dizer que só o Senhor é santo, Pai, só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, Pai.
Pai, em nome de Jesus, primeiramente nós pedimos perdão, Pai, por todos os pecados que nós possamos ter cometido, Pai. Pai, em nome de Jesus, só o Senhor sabe o que passa no coração de cada pessoa que está aqui, Pai. Mas em nome de Jesus eu peço, Pai, para que o Senhor possa alcançar cada coração, Pai, com a palavra, Senhor. Pai, que a palavra possa cair, Pai, como semente em terra fértil, Pai. Que possa produzir frutos, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa sarar, Senhor, as nossas feridas, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, curar os nossos corações, Pai. Para que nós possamos sentir, Pai, cada vez mais o amor que o Senhor tem para nós, Pai. Para que nós possamos entender a necessidade, Pai, que nós temos de ter o Senhor, Pai, como nosso Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós reconhecemos que nós necessitamos do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, a multidão, Pai, que tem nos cercado, Pai, a multidão tem cercado, Pai, e não tem deixado, Pai, cada um de nós alcançarmos, Senhor, a bênção que o Senhor tem preparado, Senhor, a vida que o Senhor tem preparado, Pai, a intimidade que o Senhor tem preparado, Pai, Pai, para que nós possamos desfrutar com o Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, a multidão que cada um aí tem colocado, Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos e confiamos que só com o Senhor nós conseguiremos romper, Pai. Pai, então, em nome de Jesus, nós pedimos para que o Senhor vá na frente, Pai. Senhor, porque é o Senhor quem derruba, Pai, é o Senhor que levanta, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos para que o Senhor possa, Pai, a cada dia mais, Pai, ser anunciado aos 4 cantos dessa terra, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ungir a cada um aqui, Pai. Pai, para que cada um possa receber, Senhor, cada vez mais do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém.